E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Se puder, deixe seu like, sua opinião e se inscreva. Olhe bem, o governo brasileiro, né? Governo não, organização criminosa que gerencia o Brasil, trabalhando para inibir a ação dos Estados Unidos contra a organização criminosa chamada PCC-CV. O governo realmente ignora a vontade do povo brasileiro, o desgoverno, né? Os autocratas, bandidos que vivem do suor do povo brasileiro, ignora a vontade do povo brasileiro. O Código Penal, o Código Processual aí já caducou de tão velho que é. E com ajuda internacional para inibir e para conter ou até mesmo extirpar o PCC, sendo que o PCC cresceu hoje, é uma máfia por causa da benevolência dos desgovernos que atuaram nesse país por décadas e décadas e décadas, com a cegueira proposital das Forças Armadas, que é algo inerte, que não contribui nada para o país. É uma instituição que deveria ser fechada, até porque é uma instituição que não tem independência nenhuma. É uma instituição que realmente deixa a desejar. Não à toa essa instituição recebeu Maduro aqui no nosso país com tapete vermelho. As Forças Armadas, eu falo Forças Armadas de modo geral, Marinha, Exército, Aeronáutica, é tudo uma coisa só, tudo uma bosta só. Então, tem uma reportagem muito antiga em que o CV, o PCC, usava a Amazônia como corredor de drogas, e um dos generais aí da equipe do Frouxonário aí estava chefiando lá a parte da Amazônia. E aí foi falar com o governo vetou, colocou um decreto para que a Venezuela passasse tranquilamente, tanto de forma aérea como de forma terrestre, sem nenhuma fiscalização. Para você ver que as Forças Armadas não têm independência nenhuma. Eles, a fim de não perder a mamata, são funcionários públicos incapacitados. A mídia vende aí que são pessoas extremamente capacitadas, e não é. São pessoas despreparadas. Tem uma pequena elite das Forças Armadas que tem sangue nos olhos, mas é o mínimo do mínimo. São todos funcionários públicos que têm status, né, de militares, mas que na verdade as Forças Armadas é uma grande piada, até porque ela é obsoleta, arcaica. A gente vê aqueles exercícios de vez em quando passando na televisão, exercícios, treinamentos que eles fazem para criar uma narrativa que a gente tem Forças Armadas. Esse tipo de luta já foi constatado agora nos últimos dias, né, que está tendo essas guerras aí. Praticamente a guerra hoje é quase toda tecnológica. Quando realmente você vai entrar no território, praticamente o território já está todo dizimado. Quando você vai entrar de forma física através de homens armados, o território já está todo dizimado. Então, as Forças Armadas do Brasil é uma grande piada. E é o que eu digo direto: eu sou malicioso, sou maldoso, tem algum problema em mim? Eu acho que não. Quando você vê a polícia atuando para inibir o tráfico de droga no país,
muitos policiais guerreiros aí morrem por estar tentando inibir a ação dos meliantes aí. Aí você tem um ministro do Supremo, vou citar o nome dele aqui, Gilmar Mendes, validando o uso de cocaína. É o que eu digo direto, em um país sério, uma população viciada, ela vai produzir o quê? Em drogas, uma população que está viciada em drogas. Mas isso aí é de interesse deles que as pessoas fiquem viciadas em drogas, porque eles não têm capacidade de pensar. As pessoas viciadas em drogas, viciadas na dopamina digital, que é as telas de celulares, viciadas em jogos, eles validam aí essas bets, essas casas de apostas, potencializada pela propaganda massificada dos pseudos heróis brasileiros, que são os jogadores de futebol, os blogueiros. Essa bosta aí, que não contribui em nada mais que o povo endeusa. O povo é devoto de jogador de futebol, jogadores tudo rico, e eles vivendo na Matrix, se matando por causa de camisa de time de futebol, por causa de escudo de futebol. Artistas, tudo isso endossando o vício. Quem se favorece é quem? Os cantores bostéticos desafinados do Brasil também são outros, que fazem shows aí com pagamentos milionários. Esses são os ídolos do brasileiro, e o brasileiro em berço esplêndido, uma pequena minoria que conseguiu despertar, ainda consegue ter um senso crítico, como eu, que fico assistindo as aberrações e os crimes cometidos por esses bandidos aí engravatados, togados, e funcionários públicos da alta elite do Brasil. Então você vê que eles não têm interesse nenhum realmente de atender os interesses da nação, que apesar das pessoas terem QI 83 e não estão aptas a pensar, mas eu vejo, por frequentar a classe D e E, o meu círculo é mais ou menos esse aí, D e E, eu vejo que as pessoas querem as coisas certas, querem justiça. Eu só não entendo, eu tento explicar a elas: rapaz, como é que vocês querem justiça se vocês votaram em um ladrão? Apesar que eu acho que o ladrão não teve essa quantidade de votos, mas uma boa parte que eu converso votou num ladrão que ocupa a presidência da República. Então eu ainda acredito que as pessoas querem fazer as coisas certas, né? Querem as coisas certas, mas não existe vontade política, até porque os políticos são criminosos. São todos criminosos de alta periculosidade. Eu vou citar aqui o Banco Master. O Banco Master, a propina que foi dada à mulher do imperador do Brasil, que ali não foi honorários advogatícios, mas sim propinas, para que ele blindasse o Banco Master. Ele usou do cargo público para conversar e para ser um lobista no Banco Central. Isso aí já é um dos maiores crimes de responsabilidade. Ele deveria ser dado uma voz de prisão, porque não é dever de nenhum juiz interagir
para que o Banco Master pudesse fazer suas operações financeiras atípicas. Mas o ministro do Supremo foi fazer esse papel aí de ser um lobista para proteger os interesses do Banco Master. E a gente sabe, né, através de muitas reportagens, eu estava calado aí só assistindo e buscando por diversas fontes, a gente sabe que o Banco Master lavava o dinheiro do PCC. Já está mais do que provado isso aí, que o Banco Master tinha esse papel de lavar o dinheiro do PCC. Então, o que é que eu entendo? Eu sou malicioso, ou então eu estou pensando de forma errada, eu estou me equivocando aqui nas minhas falas. Eles são tudo comparsas um do outro, são sócios. E aí a gente vê Alcolumbre colocando sigilo nas investigações, a gente vê Mota calado, a gente vê os ministros do STF, os pseudos ministros, os bandidos de toga, blindando para que os suspeitos não venham prestar, não venham se apresentar na CPI para ser questionado e dar alguns esclarecimentos. O Senado, o Senado, o Congresso convoca, e a Justiça, que era para trazer a transparência, a lucidez dos fatos, essa inibe as ações de investigações dos bandidos, porque eles são iguais, porque eles estão ganhando com isso. Dias Toffoli ganhou, Moraes ganhou, Gilmar Mendes ganhou. Essa corte que está aí é criminosa. Essa corte era para ser dissolvida. Isso não é um ataque às instituições, não. A gente está atacando aqui homens perigosos, bandidos que usam da instituição STF para cometer crimes. Eu estou falando alguma inverdade? Esse presidente do Senado, como Mota, era para receber voz de prisão. Em outrora, Pacheco e Lira também. Na verdade, esse Congresso deveria ser reformulado. Aí eu pergunto, vai ser possível isso através de meios institucionais? Óbvio que não. A gente tem uma população anestesiada, pacífica, inerte, que foi adestrado por décadas e décadas. Se acostumaram com a miséria, se acostumaram com a escassez, se acreditaram e acreditam em seus políticos que os subjugam. Os políticos, na verdade, vê o povo como um grande rebanho, e através de suas canetadas imorais atenta e amarra o povo a uma grande escravidão. Mas o povo não tem entendimento disso, porque foram contaminados pelo um dos tentáculos do governo por décadas e décadas, chamada mídia aberta, e sempre conduziu as narrativas, foi usado como instrumento de propaganda para que a população continuasse vivendo em uma grande utopia, em uma grande ilusão. Então eu vou ficar por aqui.
É mais um conteúdo aqui. Se puder, deixe o like, não custa nada. Vem pro Despertar, vem pra mentoria. Se não tiver um levante de baixo para cima, a gente vai continuar escravos de bandidos de alta periculosidade. Já está mais do que provado. Em um país sério, essa corte brasileira seria dissolvida. Em um país sério, o presidente do Senado, do Congresso e até mesmo o presidente que está aí, o ladrão, que é marginal, comprovadamente marginal, já estaria preso, porque ele não protege os interesses da nação. Aqui morre muito mais homens do que em qualquer guerra. Faça um levantamento aqui. Um país que teoricamente é pacífico mata mais do que qualquer guerra. E esse mesmo presidente está usando sua diplomacia para inibir a ação dos Estados Unidos para acabar com a violência no país. Porque a droga, a venda de materiais ilícitos é o que traz um grande transtorno para a sociedade de bem. Então eu vou ficar por aqui. Um forte abraço.